E aí, pessoal, como está todo mundo? Estamos entrando aqui para mais uma live. Vocês sabem que minhas experiências com live são sempre ruins. Eu sempre faço algum paranauê aqui errado, mas dessa vez eu estou tentando acertar. É a primeira vez que eu trago convidado. E quem está aqui hoje é o Giovanni Oliveira, que é o bizarro especialista aí, Max, de arrendamentos em Portugal, de imóveis em Portugal, desde que entrou aí essa nova exigência, essa suposta nova exigência, que tem várias pessoas tendo aí de, será que precisa comprovar agora arrendamento? Será que não precisa? A gente não tem muito ao certo, mas tem várias pessoas do visto D7 e do D2, onde os consulados portugueses aqui do Brasil estão fazendo essas exigências, então estão tendo que retornar ao consulado para comprovar que tem um imóvel em Portugal. Então, nada melhor do que o Giovanni, que é uma solução aí que arranja imóveis ainda do Brasil. Então, Giovanni, muito obrigado por ter tirado aí um tempo do seu domingo. Giovanni, que está em Portugal, já está tarde para vir falar aqui com a audiência do Bora Morar Fora. Oi, pessoal. Oi, Thaísa. Boa noite para todo mundo. É um prazer para mim estar aqui de novo no canal, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes fiz participação contigo. É um prazer sempre imenso estar aqui tentando ajudar quem está querendo vir para Portugal de forma planejada. Aqui realmente já está um pouquinho tarde, já são 11 horas da noite, mas eu faço isso com prazer, pode me convidar sempre, tá? O consulado fez essa mudança e estamos aí para tentar tirar um pouquinho das dúvidas das pessoas, ajudar de alguma forma no que for necessário. Não, Giovanni, muito obrigado, você é sempre muito solícito. Pessoal, quem for entrando, vou pedir para vocês colocarem aqui no bate-papo, tem um bate-papo aqui no Google Hangouts, também é a primeira vez que eu estou fazendo aqui no Google Hangouts, então tem um bate-papo que fica aí do lado, só mandar aqui suas principais dúvidas sobre arrendamento, suas principais dúvidas que você quer saber aí em relação ao Giovanni, como é que ele consegue. Vou pedir, Giovanni, para você explicar um pouco agora do seu trabalho, explicar um pouco para a galera o que o Chaves na Mão faz para essa galera que consegue um imóvel aqui do Brasil e pode ser uma opção para quem está sendo exigida essa exigência para quem está agora com essa nova exigência do CEF, está sendo requerida essa nova exigência. Então, pessoal, o meu trabalho ele é focado em providenciar uma moradia para a pessoa aqui em Portugal, né, de forma com que ela, ao invés de gastar dinheiro com Airbnb, hotel, sofrer com todo um estresse, né, de chegar em Portugal e depois ainda ter que procurar o imóvel sem conhecer direito a cidade, o país, as coisas, as minúcias, né, as nuances que acontecem na cidade, elas já me contratam e chego aqui já com o imóvel arrendado, seja ele casa, seja ele apartamento, tá? Então o projeto chama Chaves na Mão, tem um link aí, com certeza, a Thaísa vai deixar o link na descrição sobre o projeto direitinho, a pessoa me contrata, eu arrendo o imóvel, faço ligação de água, luz e gás, ou seja, a pessoa chega pronta para morar no imóvel, no novo lar, doce lar dela, sem ter nenhum trabalho, sem ter nenhuma dor de cabeça, porque isso tudo fica a cargo da minha própria empresa. Então, é essa ajuda que eu tento dar com o projeto Chaves na Mão. Não, Giovanni, eu te agradeço, porque, assim, eu vejo a quantidade de pessoas que estão sendo beneficiadas hoje pelo projeto Chaves na Mão. A gente tem entrevista, porque, na verdade, tudo começou entrevistando o Giovanni, como eu geralmente faço aqui no canal, e aí ele me contou o projeto. Eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e fiquei maravilhado mesmo, porque você entrega além até, nem é bom falar isso não, mas ele entrega além do que ele tá lá no contrato. Então isso que eu achei legal foi o seu carinho, o seu cuidado com as pessoas. E aí, Giovanni, agora nesse vucu-vucu que tá todo mundo se descabelando, tá preocupado em relação a como é que tá isso, como é que tá rolando, tiveram algumas perguntas que eu pedi para as pessoas fazerem em relação a arrendamento. Eu puxei algumas lá dos stories e também tem algumas aqui dos alunos do curso Bora Morar em Portugal. Então, vou começar com você, com a da Alessia, que fez para mim. Deixa eu pegar aqui, ó. A Alessia perguntou quanto tempo de antecedência devo contratar o serviço Chaves na Mão? Com quanto tempo de antecedência a Alessia precisa te contratar para você conseguir fazer, aí você consegue entregar as chaves na mão para ela tranquilo? Alessia, primeiramente, uma boa noite para ti, né? É um prazer estar fazendo essa live e poder te ajudar. A pergunta em si
ela é um pouco complicada, né? Porque eu tenho pessoas que já me contrataram e que só vão chegar aqui em fevereiro do ano que vem, ou seja, elas já me contrataram para reservar a data na minha agenda. Mas o mínimo necessário para fazer a contratação do serviço são 2 meses, tá? Por quê? Porque todo o processo, tanto de contratação quanto o envio de documentação, ele deve ocorrer antes da procura do imóvel em si. Então, eu vou fazer a procura do imóvel para ti, mas antes disso eu já preciso ter todos os seus dados, todos os seus documentos, tudo aqui na mão, inclusive uma procuração para eu poder assinar o contrato de arrendamento em seu nome. Então, todo o contrato ele vem para você. É um processo onde o primeiro otorgante, desculpa, é o proprietário do imóvel e o segundo otorgante é a pessoa, é o meu cliente, não sou eu. Então eu preciso receber toda essa documentação e para isso eu preciso de tempo. Então o mínimo são 6 meses, 2 meses. Mas para garantir a agenda, tem gente já fechada para setembro, para outubro e até mesmo fevereiro do ano que vem. Então fica aberta para me contratar quando quiser. Não, então, Giovanni, estou vendo que a pessoa não tem exatamente assim um tempo. É bom ter um tempo para você se preparar por conta de toda essa papelada, toda essa burocracia, mas você pode contratar antes ou depois e já está ali seguro com o seu imóvel. E, Exatamente. Giovanni, tem uma outra pergunta aqui da Lilian Mouta. Ela falou que ela queria saber sobre financiamento de imóveis ainda do Brasil. Ficou um pouco abrangente, mas o que você puder falar e como funciona o financiamento aí em Portugal vai ajudar com certeza. Respondendo a pergunta da Lilia, então, realmente ficou um pouco abrangente demais. Mas dando um toque rápido sobre o assunto, é possível sim a contratação do serviço para poder fazer uma compra, tá? A compra, para quem não mora em Portugal, ela é um pouquinho diferente, mas é só para poder garantir que o processo corra de forma fluida, né? Não tenha interrupções. Então, a pessoa precisa ter, no mínimo, 30% de entrada do valor do imóvel, tá? Se o imóvel custa 100 mil, ela tem que ter 30 mil ali já em espécie, na mão, para poder dar para o banco. E ela ainda vai gastar, em média, 5 até 7% do valor ainda do imóvel com as taxas, né? Tanto bancárias, quanto de cartório e de impostos. Assim como no Brasil, por exemplo, tem o famoso ITBI, né, Imposto sobre Transação Bancária e Imobiliária, aqui também nós temos o nosso ITBI, digamos assim. Então, esse imposto, ele já pesa sobre o processo. Então, eu costumo brincar com os clientes que o mínimo, na verdade, passa a ser 40%, né? 30% sobre a compra do imóvel em si, e mais 6, 7%, a gente arredonda 10% para ter aquela folguinha ali, para poder abrir o champanhe no final do processo, né? Então, mais 10% para cobrir todos os encargos sobre essa compra. É possível sim, não é problema nenhum, dá para fazer do Brasil, nem precisa ter conta aqui em Portugal, não, todo o processo dá para ser corrido diretamente. O que a pessoa precisa ter é um imposto de renda sólido, e quando eu digo sólido, é com um valor agregado bom, né? O banco ele tem que se sentir seguro para poder fazer um financiamento para quem não está no país, então tem que ter um bom imposto de renda, com bons rendimentos, um salário legal, um salário bom, com tempo de empresa também legal, porque se o banco vê que a pessoa é recém-contratada, o banco vai ficar com o pé atrás, não vai sentir que a pessoa ainda é estável no seu trabalho, né? Então, o tempo de trabalho também é uma coisa a ser ponderada para quem deseja fazer esse tipo de aquisição sem estar aqui no país. Mas é sim possível. Qualquer coisa durante a live, se a Lilian quiser fazer uma pergunta mais específica, também para responder. E, Giovanni, você falou aí um pouco em relação a ter um emprego, porque, óbvio, o banco ele precisa, né, de uma segurança ali mínima de que você vai fazer esse pagamento para poder te dar esse financiamento. Isso tudo que você precisa comprovar, então, pelo que você falou, você tendo aqui do Brasil, você consegue comprovar. Não precisa ser alguma coisa aí de Portugal, que eu sei que às vezes até, aí, mas também é na questão
governo, você precisa comprovar algumas coisas para poder ter mais renda, menos renda. Nessa questão de compra de imóveis, você tendo um emprego aqui do Brasil, tendo um bom imposto de renda, lá uma declaração de imposto de renda um pouco mais gordinha, você já consegue um bom financiamento? Sim, sim. Tendo um bom emprego e um bom imposto de renda, já é possível sim fazer todo o processo. Claro que com o andar do processo, o banco que estiver te emprestando esse dinheiro, que estiver fazendo o financiamento, ele vai te pedir, né, para você abrir conta no próprio banco, ele vai te pedir para agregar serviços na sua conta, por exemplo, um seguro de saúde, um seguro residencial, ele vai tentar te agregar serviços para poder ele se sentir mais confortável, porque você está ficando mais preso na estrutura do banco, por assim dizer, né? Mas isso tudo são coisas que vão nascendo naturalmente durante o processo de aquisição. Não é nada que tenha que ser prévio, ou seja, não é nada que você já tenha que ter para você ganhar o crédito. Basta você ter um bom imposto de renda e um bom emprego, que aí sim você pode dar entrada e com isso fazer a aquisição do seu imóvel cá em Portugal. Não, Giovanni, excelente. Giovanni, deu uma travadinha aqui, gente. Mas, tá ouvindo direitinho? Tá conseguindo me ouvir? Tem hora que tá falhando realmente, mas estou ouvindo. Tá dando umas mini travadas. É normal, gente. Esse negócio de ferramenta é sempre assim, acaba acontecendo alguma coisa. Eu não tô nem conseguindo ver aqui do lado o chat direito, mas eu tô pegando todas as perguntas, vocês podem me mandar por Instagram, pode me mandar lá pelo grupo do Bora Morar em Portugal, que for do Bora Morar em Portugal, que eu consigo trazer para cá sem problema. Tô aqui super atento nas redes sociais. Então, Giovanni, mais uma pergunta dos alunos do Bora Morar em Portugal, da Solange aqui. Eu gostei muito dessa pergunta dela, que ela perguntou aqui. Até complementa um pouco disso. Com relação ao imposto de renda, desculpa, até anterior, no caso de compra, as parcelas são próximas ao valor do arrendamento do imóvel? Um imóvel similar, ela quer saber se na hora que ela compra o valor do financiamento, se ele é similar ao do arrendamento, se ele é menor, se ele é maior? Olha, nos grandes centros, esse valor ele tende a ser inferior ao valor do arrendamento, tá? Um imóvel de 100 mil, você consegue fazer uma prestação de mais ou menos 350 euros. E nos grandes centros, um imóvel desse valor para venda, digamos aí, a gente está falando de um T2, de um T3, você paga, né, de arrendamento por volta aí de uns 600 euros em Braga, 750 a 800 euros no Porto e até 1.100, 1.200 euros em Lisboa. Então, sim, o valor da compra ele fica inferior ao valor do arrendamento. Mas nas cidades pequenas, né, nas vilas, mais no interior, esse valor tende a ser igual ou maior, porque numa vilinha longe do grande centro, o arrendamento ele também é muito barato, né? Então, a tendência é o arrendamento ser mais barato do que o financiamento. Tudo vai depender do que você deseja. Ou ficar próximo de um grande centro, ou ficar mais afastado no interior mesmo, sem ter tanto convívio com outros brasileiros. Aí, nesse caso, o financiamento vai sair mais caro do que o arrendamento. Não, eu achei essa uma excelente pergunta, porque você vê, né? Às vezes as pessoas acham que o financiamento, porque eu já vi brasileiros aí que pagam imóveis similares, 250 euros no imóvel, mas com financiamento, depois eles foram pagar 100. Mas você vendo aí que em cidades menores que o arrendamento já seria mais baixo, tem sempre essa opção, né? Pode acabar, pode até acabar maior. Realmente, essa foi muito boa. Agora tem uma outra aqui, Giovanni, do K Fontes. Qual cidade tem aluguéis mais baratos? Olha, essa pergunta ela também é muito ampla, né? Qualquer cidade do interior, que aqui a gente chama de concelho, né? Qualquer concelho do interior vai ter valores mais atrativos, né? Mais chamativos para atrair as pessoas. O que não vai ter nessas cidades são grandes oportunidades de emprego, né? Grandes oportunidades de lazer, de cultura.
não vou falar nem educação e saúde, não, porque isso aqui em Portugal funciona muito bem, tanto a saúde quanto a educação e, claro, a segurança, né? Mas em termos de diversão e opções de trabalho, quanto mais no interior, funciona igual aí no Brasil, né? Quanto mais no interior, menos oferta você tem, porque não tem tantas empresas, não tem tantas indústrias, o comércio é muito limitado, né? Então, você perde essas oportunidades. Então, é difícil dar um nome exato de uma cidade. Você vai aqui, você vai em Gerês, por exemplo, os valores dos arrendamentos são muito baixos. Você aluga uma casa de 3 quartos no Gerês por 100, 150 euros. Então, é um valor pífio. Mas o que você faz no Gerês, por exemplo? Nada. Então, é só, literalmente, né? Vai nadar no rio lá, que é grande e tudo mais. Porque não tem mais nada para fazer. A cidade, ela é um pouco turística por causa do clima. Gerês é linda e maravilhosa, mas acabou. Não tem uma indústria perto, não tem nada para se fazer perto. Então, você fica ali e não desenvolve sua vida, digamos assim, né? Se você está numa idade ativa para trabalhar. Então, é um pouco complexo falar isso. Nas cidades ao redor dos grandes centros, né? Braga e região, Porto e região, Viana de Castelo e região, por aí vai, Aveiro, Coimbra e tudo mais, aí você tem valores um pouquinho menores do que das próprias capitais, né? Se está em Aveiro, é um preço, o preço das cidades ao redor é um pouquinho mais barato, mas não é tão barato assim, então é difícil de falar. Ah, Giovanni, me aponta uma cidade boa para morar que o custo de arrendamento é barato. É difícil porque tem que ver toda a perspectiva, isso é muito pessoal, vai muito de cliente para cliente. De repente a pessoa é uma pessoa aposentada, que quer um sossego, então dá para indicar uma cidade que é mais parada mesmo. Mas de repente a pessoa está numa idade ativa, quer montar um negócio próprio, então ela tem que ter ali um certo fluxo de pessoas passando a porta para poder se tornar atrativo o próprio negócio. Então a gente precisa de trazer essa pessoa mais para o meio urbano. E com isso, né, nós temos um aumento do custo do arrendamento. Então é uma pergunta complexa de se dizer de forma geral, tem que ser algo mais estudado caso a caso. Não, Giovanni, muito obrigada. Achei importante isso que você falou, porque muitas vezes eu posso te falar que o que já aconteceu comigo foi até o seguinte: uma vez a gente pegou um Airbnb até, não foi nem um aluguel de um imóvel, que a gente achou que estava fazendo um super, ultra, mega negócio. E aí a gente pegou, alugou o apartamento, era bonito, era super barato, a gente falou, uhul, conseguimos. Quando a gente chegou, ele era tão afastado de tudo mesmo, de comércio, exatamente, supermercado, shopping. Então, tudo que a gente tinha que fazer, a gente tinha que pegar um Uber, a gente tinha que pegar um transporte, a gente tinha que fazer alguma coisa. Então, acabou que o custo acabou saindo mais alto do que se a gente tivesse pego um no centro similar ao que a gente estava. Então, vale a pena, principalmente nessa parte de aluguel, nessa mudança que vocês estão fazendo agora, analisar a cidade e analisar o quão distante vai ficar, quão perto de um supermercado, ter essas conveniências, né, Giovanni? Acho que é importante entender aí o que vai ser bom e botar na ponta do lápis mesmo. Pegar lá um Google, dar uma olhada na localização e ver direitinho. Não é mesmo, Giovanni? Exatamente. Isso é importante porque muitas vezes a pessoa quer fugir do custo do arrendamento nas grandes cidades e morar no interior, mas quer manter, por exemplo, o próprio negócio na grande cidade. Ou tem um filho que vai estudar na universidade da grande cidade. Então, quando ela pondera esse tipo de análise, eu sempre venho mostrando para ela os números, né, os números reais dos gastos dela. Então, ela vai gastar ali com transporte todos os dias para o trabalho, vai gastar com pedágio, com gasolina, com pneu, manutenção do carro. Se não for ter veículo próprio, o preço do transporte público que vai embutir no valor dos custos de vida. Se ela pegar aquilo tudo e multiplicar pelos dias de trabalho, ela coloca no arrendamento mais próximo. Então, a pessoa pagaria 300 euros no arrendamento à distância, mas vai gastar ali 100 euros, digamos assim, para ir e voltar todo dia do trabalho durante o mês. Pô, então vamos fazer um aluguel então de 400 mais perto. É mais vantajoso, você ganha na qualidade de vida. Porque ao invés de você ficar 1 hora no trânsito, você fica só 10 minutinhos, porque você já está morando do lado do serviço. Então é uma coisa que eu pondero, sim, e é importante para não passar esse perrengue que você passou.
É verdade, foi um super perrengue. Bom, gente, deixa eu avisar aqui para o Giovanni e para todo mundo, como eu não estou conseguindo ver os comentários aqui na lateral. Um dia eu aprendo, gente, a fazer a live direitinho aqui, que dê 100% certo, mas é isso, é prática. Ian tá me mandando aqui todos os comentários. Então, para avisar para vocês aqui, Lucas, Patrícia, Joana, Eduardo, vou trazer aqui as perguntas de vocês também. Boa noite a todos, porque eu não estou conseguindo ver. Um beijo a todos. Mas vamos lá, então, vamos dar seguimento aqui. Estão vindo as perguntas do YouTube agora. A Magda Souza perguntou: como funciona alugar um imóvel com um quarto? Magda, aqui eu vou entender, então, que você está perguntando mais ou menos como é que é para alugar um T1. Giovanni, então, como é que é para alugar um T1? Como é que estão essas faixas de preço nos principais locais, para a Magda poder entender um pouco melhor? Olha, o aluguel de um T1 em Lisboa, dentro da cidade mesmo de Lisboa, você consegue achar variando aí de 650, 700 euros a até 1.000 euros, dependendo da localidade, né? Se for uma área realmente muito boa, o T1 ainda fica muito caro. Ela esqueceu de falar onde ela está querendo esse T1, né? Seria importante ela dar essa referência para a gente, para eu conseguir ser mais assertivo e não ficar falando várias cidades. Mas em Lisboa ficaria nesse preço, no Porto a gente está falando de algo aí de 700, 800 euros, em Braga por volta de 600 euros, 550, quando a gente está falando de um bom imóvel, né? A gente acha menor, mas é naquela coisa, não é um imóvel muito bom, então, né, tende a gente sempre mostrar os preços de um imóvel melhor e o que vier abaixo disso é de acordo com a pessoa, né? Em Viseu a gente consegue um imóvel de 500, 450 euros. Não, excelente. E o Eduardo perguntou aqui, Eduardo, eu vi aqui sua pergunta, então reserva de hotel não estão sendo válidas para o visto D7? Não é isso, Eduardo, não quer dizer que não estão sendo válidas. Em alguns casos, o consulado está retornando, pedindo para a pessoa já ter um arrendamento lá em Portugal para daí o visto sair. Tem algumas pessoas recorrendo e outras buscando formas de alugar apartamentos, imóveis, ainda do Brasil. E aí que surge o Giovanni todo nessa história, que tem esse projeto Chaves na Mão, que consegue te ajudar a ter um imóvel. Você ainda aqui do Brasil, você consegue alugar, ele faz todo um serviço para te ajudar a alugar um apartamento, ainda aqui do Brasil, lá em Portugal. Então, o Giovanni faz esse serviço, tem vários vídeos, vários depoimentos, eu mesmo fui a fundo, né, Giovanni? Falei com o Ramon, falei com a Ingrid, falei com diversas outras pessoas para perguntar como é que esse serviço do Giovanni era, para poder ver se eu recomendava aqui para vocês, que eu falei assim, Giovanni, me passa aí alguns contatos, outros eu procurei no Facebook, mas a resposta de todo mundo foi excepcional. Então, assim, é por isso que eu tenho maior prazer e trago o Giovanni aqui 797 milhões de vezes, porque realmente eu sou muito satisfeita, assim, com todas as pessoas que fazem o serviço com o Giovanni, que fecham com ele, me dão um feedback depois, e é sempre muito positivo. Então, por isso que a gente veio aqui fazer essa live com o Giovanni. Então, vamos agora para uma próxima pergunta. Patrícia Freitas, ela está perguntando, qual a faixa de valor do aluguel para um imóvel T1? O Giovanni já acabou falando, então vamos aqui para outro. O Lucas Pereira quer saber se é muito burocrático financiar um imóvel nos bancos de Portugal. Você falou um pouco sobre financiamento, Giovanni, mas é muito burocrático? É demorado? Olha, burocrático não é. O que é, e aí é para tudo praticamente aqui em Portugal, é lento. O processo aqui em Portugal, os portugueses têm um jeito de viver muito mais tranquilos do que os brasileiros. Então eles fazem as coisas de forma bem tranquilas, sem aquela correria, sem aquela forma dinâmica que nós temos. Um processo de compra aqui é super normal ele durar 2 meses, tá? Então, quando o cliente me procura para venda, para compra, né, eu peço ele no mínimo 4 meses de antecedência da chegada. 2 meses para a gente tratar da procura do imóvel, para ele ter a certeza que a gente vai mostrar para ele bastante opções, e mais 2 meses para correr todo o trâmite burocrático. Não é nada muito complicado, muito difícil, mas é lento. O processo em si realmente é um pouquinho devagar, mas não é nada que assusta quem quer vir para cá e vai ter que acostumar com esse jeito deles de ser mais devagar, né?
Não, Giovanni, é excelente. Acho que você conseguiu aí responder bem a pergunta. E agora tem uma aqui do Marcelo. O Marcelo quer saber o que ele quer. Na verdade, o Marcelo ele quer chegar em Portugal, ele queria contratar a sua assessoria, e aí você pegar alguns imóveis, selecionar, e ele só bater o martelo quando ele chegar aí, junto com você. Chegar aí para bater o martelo e te mostrar assim, Giovanni, esse aqui para uma última visitada e aí bater o martelo na hora de alugar. Quanto tempo ele precisa para fazer isso? Olha, isso é uma situação bem complexa, tá? Por quê? Porque os imóveis em toda Portugal, eles estão muito dinâmicos. É muita procura e pouca oferta, né? Então, é aquela regrinha da oferta versus demanda, né? A gente tem uma demanda muito grande pelos imóveis e poucos imóveis disponíveis no mercado. Então, quando aparece alguma coisa legal, alguma coisa boa, que eu tenho coragem e prazer de mostrar para algum cliente meu, esse imóvel sai do mercado no mesmo dia. Eu vejo o imóvel, descubro o imóvel, mostro para as pessoas e no mesmo dia ele já fica indisponível. Então, é complicado de eu oferecer o meu trabalho, digamos assim, para esse tipo de situação, porque não tem como eu selecionar X imóveis e reservá-lo para quando você for chegar, Marcelo. Então, é complicado de eu te dar esse tipo de posicionamento, tá? Infelizmente, o mercado não me permite fazer isso. Se fosse para venda, ok, a venda ela não acontece tão rápida, de forma tão dinâmica assim. Mas o arrendamento é outra situação. São tantas pessoas tentando arrendar um imóvel que quando ele sai, ele aparece no mercado, ele automaticamente já é arrendado depois de 2 ou 3 visitas. É raríssimo passar disso. Com 2 ou 3 visitas, o imóvel já é arrendado. Então, é impossível, nesse momento, para a gente aqui da Oliveira Imóveis, reservar um imóvel para você chegar. Não só da minha própria imobiliária, como também de outras imobiliárias parceiras, tá? Eu nem estou falando isso pela ótica da minha empresa, não, mas sim pela ótica do mercado. O mercado está agitado demais e reservar um imóvel para só arrendá-lo quando ele chegar é algo bem difícil. Mas aí, Giovanni, se ele falar assim, eu vou no mês que vem, tem como você já começar essa busca? E aí, o que você diz é o seguinte, se você encontrar o imóvel que ele queria, você tem que ter um tempo de resposta muito rápido, é isso? Sim. Esse tempo de resposta para o proprietário tem que ser muito rápido, senão ele já abre frente para outras pessoas? Sim, sim. O mercado imobiliário aqui, ele funciona mais ou menos dessa forma. Você chega, visita o apartamento, se gostou, você paga o valor de uma renda para a taxa de reserva. Claro que não são todas imobiliárias, mas são a grande maioria, sim. Então, você paga o valor de uma renda para fazer a taxa de reserva e, com isso, o imóvel para de ser mostrado para demais pessoas. O imóvel fica reservado para ti, para fazer a análise da documentação, né? O proprietário, junto com a imobiliária, vai avaliar seu imposto de renda, seus 3 últimos contra-cheques, conta bancária, né? O saldo do seu da conta bancária, seu extrato bancário, e avaliar se aceita ou não você como inquilino. Se aceitar, ótimo, continua o trâmite. Se não, ele te devolve aquele dinheiro que você pagou de taxa de reserva e passa para o próximo da fila. Então, realmente, é complicado de eu falar assim, eu consigo reservar esse imóvel para você e quando você chegar a gente vê. Eu consigo te mostrar opções de imóveis para ir balizando o gosto do cliente e a partir daí, quando você chegar, a gente começa de fato a sua procura. Na verdade, começa ali 3, 4 dias antes, mas é o mínimo que dá para fazer, porque realmente é complicado falar que a gente consegue te oferecer mais coisas, porque quando você chegar, pode acontecer de não aparecer imóveis no mercado ao seu gosto, né? Pode ter um hiato de imóveis que te agrade. Então, eu não consigo me responsabilizar por isso, né? É complicado fugir do projeto Chaves na mão, que é a ideia da pessoa chegar aqui e ter um imóvel, e com você não me contratando dessa forma, né? Você vai chegar, vai ter que pagar um Airbnb, um hotel do mesmo jeito, porque quando você chegar pode não aparecer imóveis no mercado
do jeito que você gostaria, né, no seu gosto. Então, é realmente um trabalho muito mais difícil de ser feito. E, Giovanni, agora tem uma aqui da Silvânia Melo. Como é, como é alugar casa que aceita cachorros? É fácil a aceitação? Olha, isso aí é realmente uma ótima pergunta, viu? É, por lei, pela lei do arrendamento, é proibido o proprietário, né, colocar dificuldades para o inquilino, ou que tenha cachorro, ou que tenha gato, ou papagaio, ou qualquer outro bicho, né? O que acontece na prática é que muitos proprietários não gostam dessa ideia, principalmente quando o imóvel é mobiliado. Tem medo do cachorro ou do gato destruir o sofá, destruir o pé da mesa, o pé das cadeiras, né? Então eles tentam não aceitar. Então é um pouco complicado, sim. Mas o mais interessante dessa pergunta, Thaís, sabe o que é? Que o problema em si não é nem o animal de estimação, e sim a exigência que os donos fazem de colocar tela nos imóveis. Isso de tela nos imóveis aqui em Portugal é muito difícil. Para cada 100 imóveis arrendados, 2 ou 3 têm tela. É algo que realmente não está na cultura do português. Eles não colocam telas nas janelas, telas nas fachadas, nas marquises. E quando a gente pede, a maioria das vezes é negado essa opção, porque eles têm que responder ao condomínio sobre aquela necessidade e tudo mais. Então, é muita dor de cabeça para um processo de arrendamento, sendo que o próximo da fila não vai ter animal de estimação, então não vai precisar de ter a tela. Então, ele prefere dispensar para não ter esse trabalho todo, já que tem bons clientes já na sequência da fila para arrendar, do que ficar tendo todo esse processo de pedir condomínio, fazer reunião extraordinária para poder falar que está chegando um novo inquilino para morar no prédio e que aí o apartamento tal vai ter que ter tela, se todo mundo aceita ou não. Então, o problema dos animaizinhos não é em si a grande questão, e sim a necessidade de pôr tela. Este é o grande, digamos assim, pedra no sapato, né? Para quem quer ter um animalzinho de estimação na viagem. Mas, Giovanni, em relação a essa tela, só para eu entender muito bem, isso é uma exigência do próprio proprietário? Se tiver animal de estimação, tem que botar tela, e aí ou isso é uma exigência de quem está alugando essa tela? Isso que eu não entendi muito bem. Isso é uma exigência de quem está alugando o imóvel. É igual quem tem criança pequena, né? Tem medo do filho cair. Igual a gente já viu casos aí no Brasil, né? De criança que cai do sexto andar, cachorro e gato. Gato é comum, o gato é mais elétrico, né? Gosta de subir em tudo. Ele tenta subir na janela, escorrega e cai, né? Do outro lado do prédio, né? Então, tem muitos donos de pets que têm esse receio, tem esse medo, e até mesmo alguns pais também, que têm medo dos filhos, né, caírem, pede para colocar tela. Então, a maioria das vezes é negado essa opção, porque é muito oneroso, é muito complicado pedir fazer essa solicitação, porque não é algo que só o proprietário vai poder falar. Tem que fazer uma reunião, né, extraordinária no condomínio, fazendo né, com que todos os moradores do prédio opinem e aceitem ou não aquela tela no andar tal, né? Então, para não ter esse trabalho, muitas vezes eles preferem, de fato, não ter o animalzinho de estimação como um novo inquilino, digamos assim. Nossa senhora, então realmente acaba sendo que ninguém quer, né, que aconteça nada com os filhos ou com o cachorrinho, com o gatinho. Então acaba Claro, sendo uma própria exigência. A pessoa pede para colocar a tela e eles veem isso como empecilho, já prevendo então o futuro, ele já tem aí negado um pouco para quem tem animal de estimação, é isso? exatamente, exatamente. Nossa senhora. Então vamos aqui para a próxima pergunta. A Poliane Rosa falou: Giovanni, conta para nós, qual é a, quais as cidades pequenas que arrendamento é barato? Você chegou aí a falar um pouco que isso é muito subjetivo, que muitas vezes a cidade pode ser mais barata, tem uma cidade específica que é mais barato, mas tem alguns locais que são
dos grandes centros, quais são as regiões assim mais baratas, para aluguéis mais baratos? Olha, toda a região que orla a divisa com a Espanha são muito mais baratas, tá? Então, todos os distritos que fazem fronteira com a Espanha e, né,